Então, gente, continuando aqui, estava falando sobre produtividade marginal, e a produtividade marginal indica a relação entre a variação na quantidade total produzida por uma firma ou pela economia como um todo e a variação no uso de um único fator de produção, né? E daí que, se para produzir o produto é necessário diversos recursos, e no caso a maior parte deles está estável, constante, fixo, mas a gente só está variando ou aumentando um único recurso produtivo, então a gente tem o quê? Que certamente a produção total pode crescer de uma firma específica ou da economia como um todo, porém vai crescer não da mesma proporção do aumento no uso do fator de produção que esteja sendo aumentado, né? Então, se a gente tiver o dobro de trabalhador mantido a quantidade de máquinas, a economia, a empresa e a economia não vai produzir o dobro. Por quê? Porque na medida que a gente tiver o dobro de trabalhador, a gente vai estar deteriorando as condições de trabalho desses novos trabalhadores, né? Como em geral, em condições normais. Como o número de máquinas é o mesmo, a gente vai ter menos máquina por trabalhador, a gente vai ter uma relação de capital por trabalho, a quantidade de capital por unidade de trabalhador vai diminuir e isso tende a reduzir a produtividade dos novos trabalhadores. Então, por exemplo, pensando em trabalhador, né? Então a produtividade marginal ela tende a ser decrescente, ou seja, a produção total tende a crescer a taxas decrescentes. Tá? Basicamente a explicação intuitiva é essa que eu dei. E essa questão da produtividade marginal, normalmente decrescente, ela foi pela primeira vez considerada pelo economista inglês David Ricardo, ou Davi Ricardo, como muita gente chama, quando ele analisou o problema da agricultura. Ele foi estudar um problema na época lá que era muito importante, que era o problema da renda da terra, que aqui pra gente é de menor importância, hoje em dia não se fala mais disso, né? É um assunto que não se considera mais, não é um problema ser considerado, mas ao estudar a renda da terra, ele foi ver por que diferentes terras pagam diferentes rendas, por que uma terra vale mais do que outra, né? Então ele só considerou a agricultura. David Ricardo não falou em lei dos rendimentos decrescentes, ele falou que existem rendimentos decrescentes na agricultura. Por quê? Porque caso a economia demande alimentos, então ela vai produzir alimentos. Para produzir alimentos ela precisa de terras. E caso haja muitas boas terras disponíveis, a economia, os produtores só vão utilizar as melhores terras disponíveis e vão ter uma alta produtividade e vão produzir o suficiente para alimentar aí a população, né? Mas na medida que a demanda de alimentos cresça, então será necessário produzir mais alimentos e com isso será necessário mais terras para produzir os novos mais alimentos, né? E se houver terras boas como as atuais, serão utilizadas tais terras, né? O que seriam terras boas? É a terra que é fértil, é a terra que é próxima do consumidor, é a terra que é fácil de plantar, plana, né? Não é muito sinuosa, né? Montanhosa, é a terra que tem água em condições normais, vento em condições normais, tem o sol em condições normais, né? Tudo próprio para a produção agrícola. Se tem bastante dessas terras, quanto maior for a produção, toda a produção será realizada em terras boas. Mas na medida em que a demanda de alimentos cresça, a produção de alimentos também vai ter que crescer. Uma hora a gente vai esgotar as terras boas e vamos ter que recorrer às terras de pior qualidade. O que seriam as terras de pior qualidade? É a terra que é mais distante, que é menos fértil, que não tem água suficiente, que não tem vento ou sol suficiente, que é mais difícil de plantar, é mais montanhosa, algo do tipo, né? E, enfim, por alguns diferentes aspectos, nós temos as terras que são melhores e as terras que são as piores. Se a gente precisar desenvolver agricultura, vamos desenvolver nas terras que são melhores. Mas na medida que a gente
precise aumentar a produção agrícola, a gente vai mais cedo ou mais tarde ter que recorrer às terras de pior qualidade. E com isso a gente vai ter uma perda de produtividade. Se a gente considerar no gráfico da direita aí, ali eu tô no eixo vertical, nós temos a produtividade na margem por hectare. E eu estou medindo a produtividade no eixo horizontal por cada hectare. Então, havendo hectares de terra muito produtivos, a gente só vai produzir nele. Quanto mais hectares de terras a gente utilizar, havendo hectares igualmente produtivos, a produtividade por hectare permanece inalterada. A gente consegue produzir a mesma quantidade de toneladas de alimentos por hectares, mas na medida que a gente passe a recorrer às terras menos férteis, cada novo hectare que for sendo utilizado, a produtividade vai diminuindo. Por quê? Porque a terra é pior em diversos aspectos, né? E sendo assim, a gente tem o quê? Que a produção total, que a gente pode ver no gráfico à esquerda, que no eixo vertical é a quantidade produzida de alimentos, trigo, vamos dizer. E no eixo horizontal temos de novo hectares. Na medida que a gente vai usando poucos hectares, a produção vai crescendo proporcionalmente ao uso de hectares, né? Mas na medida que a gente passa a recorrer às terras de pior qualidade, a produção continua crescendo, só que a taxas cada vez menores, a passos cada vez menores. Por quê? Porque cada novo hectare agrega à produção total uma quantidade menor de alimentos, né? Por quê? Porque os novos hectares tendem a ser os menos... os piores, né? Os não tão bons quanto os inicialmente utilizados, tá certo? Entre outras observações que o David no livro dele fez, né? O livro dele de 1816 é Princípios de Economia Política e Tributação. Aí ele diz, né? Por exemplo, só que eu estou citando, né? É possível elevar a produtividade dos hectares das terras de pior qualidade. Mas como que a gente faz para elevar a produtividade? A gente vai ter que realizar obras, utilizar implementos agrícolas, fertilizantes, máquinas, irrigação, o que elevaria a produtividade desses novos hectares que são de pior qualidade. Mas para elevar a produtividade desses novos hectares, a gente vai ter um custo com esses equipamentos e com essas obras que a gente não tem nas terras de melhor qualidade. E, consequentemente, as terras de melhor qualidade, logicamente, elas valem mais, né? Mas, enfim, o objetivo aqui é dizer a produtividade na margem ela tende a ser decrescente. Mas David Ricardo falou ou considerou isso para a agricultura, ele não falou em lei dos rendimentos decrescentes. David Ricardo, no livro dele, ele só falou que na agricultura exibe rendimentos marginais decrescentes, né? Só falou da agricultura, não falou da economia como um todo. A questão é que depois dele ter considerado esse problema para a agricultura, e que ao contrário que pareça, do jeito que eu falo aqui, parece óbvio, né? Pô, precisa um estudioso estudar a agricultura para perceber que as terras são diferentes? Na verdade, precisa sim. A gente tem muito vício de linguagem, né? E concepções macroeconômicas erradas. Dizer que a agricultura brasileira é produtiva. Você está dizendo que toda ela é igual, é igualmente produtiva. E não é assim. Você tem partes da agricultura brasileira que são mais produtivas e outras que nem tanto, né? Plantar soja no Mato Grosso é uma coisa, plantar soja no Vale do Jequitinhonha, no norte lá de Minas Gerais, é outra coisa. Mas enfim, as terras são diferentes, então tem que chamar atenção para isso. Mas enfim, depois dele considerar isso para a agricultura, diversos outros estudos e considerações foram feitas para outros setores, não só da agricultura, mas da economia como um todo. E, consequentemente, acabou surgindo a ideia da lei dos rendimentos decrescentes. Não é que na agricultura existe rendimento decrescente. Existe rendimento decrescente normalmente em todos os setores da economia. Na indústria, no serviço, né, em todos os setores, se pensar, normalmente falando, os rendimentos na margem são decrescentes. Basicamente porque você, ao utilizar novas unidades de um único recurso,
você não tendo os outros recursos disponíveis, então primeiro você vai estar recorrendo às piores unidades desse novo recurso, além do que esses novos recursos que estejam sendo utilizados, eles serão utilizados em piores condições. Aqui nesse gráficozinho que eu estou botando, por exemplo, eu só estou considerando o aumento no uso de hectares de terra. De repente, na sua cabeça, você está considerando, está aumentando o número de trabalhador também. Não falei disso, não considerei isso. Na verdade, o número de trabalhador é o mesmo. Então, imagine você ter um certo número de trabalhadores para plantar numa certa fazenda. Se você botar esse mesmo número de trabalhadores para trabalhar numa fazenda cada vez maior, eles vão trabalhar, mas fatalmente eles vão perder produtividade. Vai chegar um momento que não tem trabalhador suficiente para você ter uma fazenda muito grande, não tem trabalhador suficiente para plantar, né, para trabalhar em toda a sua fazenda. E isso vale para qualquer empresa. Mas, ou seja, quanto mais hectares de terra você tiver para o mesmo número de trabalhadores ou máquinas, cada nova unidade de terra, a produtividade tende a diminuir, né? Isso não vale só para a agricultura, vale para todos os setores da economia. Mas então, temos David Ricardo, que ele chamou atenção para a existência de rendimentos marginais decrescentes na agricultura. Depois dele fazer essa consideração, é que outros estudiosos aí chegaram à conclusão que, na realidade, isso aí existe para todos, em condições normais, para todos os setores da economia, tá? Ou seja, nós temos a ideia da lei dos rendimentos marginais decrescentes, que é baseado aí em David Ricardo, ou Davi Ricardo, tá? Um livro lá de 1816. E ela indica que aumentos no uso de um determinado recurso produtivo aumentam a produção, mas a taxas decrescentes. Por quê? Porque a produtividade desses novos recursos tende a ser decrescente, tá? Tá certo? Então essa é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. E se você buscar na internet, você vai ver que normalmente, em vez de apresentar essas barras aí que eu tô considerando como representando um certo volume de produção de toneladas de alimento, né, uma pilha de alimentos, normalmente se apresenta uma curvinha mais redondinha como essa, né? E também, em vez de considerar nesse gráfico aqui de cima, estou considerando hectares. Na época do David Ricardo, se falava muito de agricultura, era muito importante, se pensava muito nisso. Hoje em dia, terra é importante, mas é um recurso produtivo como outro qualquer. Então, normalmente se considera aí um único, ali um FP significa um único fator de produção. Então, se você tem uma fazenda, você tem que ter terras, trabalhador e máquina, digamos, e implementos agrícolas. Se você tiver mais implementos agrícolas para a mesma quantidade de terra, trabalhador e máquinas, a produção vai crescer, mas a taxas decrescentes. O implemento agrícola vai ter produtividade na margem decrescente. Se você tiver a mesma quantidade de terra, trabalhador e implementos agrícolas, fertilizante, e você passa a ter mais máquinas, a produção vai crescer, mas a taxas decrescentes. Se você tiver a mesma quantidade de terra, máquinas e implementos e passa a ter mais trabalhador, a produção vai crescer, mas a taxas decrescentes. E a mesma coisa vale para a terra. Você tem mais terras, mas a mesma quantidade de trabalhador, máquinas e implementos, a produção total vai crescer. Só que, mais uma vez, há taxas decrescentes, né? Isso aí é uma lei em economia, que até existe exceção à regra, mas é exceção à regra, né? E vamos falar sobre ela daqui a pouco. É uma exceção importante, tem que ser considerada. Mas, enfim, temos aí a ideia da produtividade marginal decrescente. Ela indica que o aumento no uso de um único fator de produção aumenta a produção, só que a taxas decrescentes, tá? E a produtividade marginal, no caso aí desse slide, a gente está vendo no gráfico à direita, e no gráfico à esquerda a gente está vendo quanto que aumenta a produção total, dado o aumento de um único fator de produção, tá certo? Aí eu vou dar um exemplo numérico, mas aí deixa o próximo vídeo então. Valeu, tchau!